Estamos mais uma vez com alegria, aí já preparados, conectados com Luiz Felipe Pondé, filósofo, escritor, professor da PUC São Paulo, da FAAP, comentarista nosso aqui da Metrópole, para a alegria da gente, colunista da Folha. E vamos conversar com ele, Luiz Felipe Pondé. Boa tarde, Pondé, tudo bem? Como vai? Boa tarde, Nardelli, é um prazer estar aqui com vocês. Malu Fontes, obrigado pelo convite. A gente aqui agradece por ter topado conversar com a gente. A professora, a doutora Malu Fontes, também está aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre o seu livro Política no Cotidiano, a ironia como método de sobrevivência. Pondé, eu queria começar te perguntando o seguinte, quando você diz, quando você avisa, na verdade, que a consciência da colonização do cotidiano pela política pode causar mal-estar em quem decidir segui-lo até o fim, isso quer dizer que as pessoas, em geral, romantizam o sentido da política? O que você quer dizer com isso? Acho que você capturou bem o que eu quero dizer. É mais ou menos isso mesmo. Quer dizer, primeiro tem um comentário sobre o livro como um todo, que é um percurso, né? Eu digo que o livro não vai oferecer nenhuma causa política, né? Eu falo que o cotidiano é, por si, não só na política, anti-utópico, né? E também porque, de fato, há historicamente já bastante identificado, uma certa romantização da política, porque a política lá no século XIX, com todos os processos revolucionários e todas as expectativas alocadas sobre a ideia do povo, né, como soberano e, para alguns, transformador, acabou gerando uma expectativa bastante alta, como se a política não fosse, como eu digo no livro, a área da experiência humana que lida com o poder sempre é violento, por isso que tem que ter instituições que colocam algum parâmetro dentro do próprio poder, né, como no caso da democracia, para contê-lo. Então, o mal-estar ao qual eu me refiro é o mal-estar que surgiria a partir da expectativa de romantização da política. Por isso que eu disse que você capturou muito bem a ideia. Uhum. E quando você diz que esse processo pode ser, de algum modo, libertador, bom, o conhecimento de toda maneira liberta a gente, né, da ignorância, do que a gente não sabe, e a gente passa a conhecer aquilo que muitas vezes pode nos provocar um mal-estar, mas a gente está livre da ignorância que vivíamos antes de não conhecer profundamente alguma coisa, nesse caso aqui, a política no cotidiano da gente. A professora a doutora Malu Fontes também, fique à vontade, Malu, se quiser já fazer alguma pergunta para Pondé. Já quero, tenho aqui um monte. Pondé, boa tarde. Já estivemos juntos em algumas mesas lá no Teatro Eva Harris, que infelizmente, não sei se você sabe, mas a Livraria Cultura está fechando aqui em Salvador. E outra vez na Olist, uma clínica de psiquiatria, que você também foi falar lá sobre. Verdade. Estivemos juntos lá, exatamente. Sim. Eu não sabia que a Livraria Cultura estava fechando em Salvador. Ela fechou em muitos lugares, né? Está fechando aqui essa semana. Eu estou vendo aqui na sua estante, a gente fica vendo agora, está na moda, assim, você fica assim vendo estante, tem uns potinhos ali atrás, não sei se é café, se é uísque, bebida, drogas, listas, não importa, aquele quadros. pote lá atrás é fumo de cachimbo. Fumo de cachimbo. Eu estou vendo aqui o que mais... Freud aqui, né, os russos aqui embaixo, lá em cima vi Hot, um Jack Daniels também. de Hot que foi cancelada. Eu queria trazer para a conversa exatamente essa política, né, dos grupos, do que seriam as minorias do ponto de vista sociológico, não estou falando de quantidades, mas dessa política que invadiu as identidades, os jovens, os velhos, os negros, as mulheres, os gays, e o cancelamento que cancela agora, por exemplo, a biografia de um dos maiores escritores contemporâneos, morto há pouco tempo, Philip Roth, americano, né, um dos mais brilhantes escritores da língua inglesa. Aí alguém faz uma biografia de Roth, a biografia do biógrafo não agrada essas minorias, e o livro, a biografia de um grande escritor é cancelada, e eu queria que você falasse um pouco dessa politização das nossas identidades, você fala muito bem disso, há quem lhe ame, quem lhe odeia exatamente por isso, a gente faz aquele troço aqui todo dia, Mário faz um pouco com você, aí comente aí o comentário de Pondé, quando você fala dos jovens mimados, geração bola de neve, agora é adulto de chupeta, agora todo mundo é cringe,
todo mundo é cringe. Então, me fale dessa política que invade a cultura, assim, proibindo o livro. Esse livro foi tirado de circulação, esse livro foi cancelado pela editora. O que é que isso tem a ver com política? Como é que a política chega aí? Como é que a filosofia explica isso? Pronto. Então, assim, primeiro eu acho que esse livro, em algum momento, ele vai voltar, né? Ele vai voltar porque uma hora passa isso e alguém, por exemplo, no Brasil, alguém pode, inclusive, pode voltar primeiro no Brasil ou em qualquer outro país do que nos Estados Unidos, eu quero dizer. Uma outra editora, que não a Companhia das Letras, acaba comprando os direitos. Vamos ver como vai evoluir esse processo. Agora, eu diria duas coisas. A primeira, historicamente, essas políticas identitárias, elas evoluíram a partir de uma espécie de impasse da própria esquerda a partir da queda da União Soviética. Não a queda em 89, mas a queda moral da União Soviética, digamos, já nos anos 60, né? Aquele historiador Tony Judić, inglês, conta muito bem esse processo na inteligência francesa, que era mais importante e que fez essa primeira virada em direção a uma esquerda cultural, como a gente pode chamar, né? A ideia de democratizar a democracia e saindo da classe operária, que se revelou uma espécie de fracasso para os revolucionários, por um lado, porque a classe operária quer ir viajar, quer pagar férias em 10 vezes e não fazer revolução, e também por conta do impasse da União Soviética como grande representante da Revolução Comunista, tal como se esperava que fosse acontecer, a esquerda acaba migrando para os Estados Unidos. Essa esquerda identitária ela é tão americana quanto Coca-Cola, né? Não é à toa que, se você pega, por exemplo, o caso do George Floyd, muitos brasileiros negros foram mortos e são mortos, e nada disparou uma reação tanto quanto quando mataram George Floyd nos Estados Unidos, aqui no Brasil. A gente percebe a colonização. Então, eu acho que, por um lado, essa esquerda cultural identitária, ela foi meio que um processo de transformação da esquerda, na medida que a esquerda perdeu até então, isso não significa que a sociedade de mercado seja linda, ela perdeu até então a briga econômica. Ela não tem narrativa econômica para oferecer, né? Sobrou para ela aquilo que tanto Marx, quanto Bakunin, quanto Lenin achavam o fim da picada, que eram os restos da mesa burguesa. Sobrou negociar salário, do âmbito econômico, eu quero dizer. Então, a esquerda acabou migrando para esses debates culturais que, por sua vez, se acomodam muito bem ao capitalismo. A prova é que as empresas têm todos os departamentos de diversidade, né? Então, a política identitária hoje é o marketing. Quem capitania as políticas identitárias hoje são os bancos, são os comerciais de bancos e empresas de investimento financeiro. Qualquer pessoa que tenha um mínimo olhar assim, formado na crítica originária ao capitalismo percebe que a esquerda identitária hoje nada mais é do que uma briga por um espaço no mercado de consumo. Essa tem esse lado, né? O outro lado ao qual você se refere, ao mesmo tempo, essa esquerda identitária ela inviabiliza qualquer debate. Por exemplo, em 18, acho que foi 18, o Mark Lilla esteve aqui no Brasil, no Fronteiras do Pensamento. Ele tinha escrito aquele livro chamado o Progressista do Passado e do Futuro, e ele, sendo um intelectual super engajado no Partido Democrata nos Estados Unidos, apontava para a inviabilidade de uma política do Partido Democrata que fosse fragmentada em cima de políticas identitárias. Então, basicamente, eu diria para você o seguinte: eu acho que o futuro das políticas identitárias está, na verdade, na acomodação dela aos interesses de branding e marketing. Não é à toa que as empresas abraçaram muito bem essas políticas, porque, você sabe, né, nenhum problema em contratar um profissional, uma mulher negra trans, contanto que ela tenha 25 anos. Se ela tiver 50, já não se contrata, seja hétero, seja branca, seja gay, seja o que for, já não se contrata. Então, a minha visão, por isso que às vezes eu digo, essa esquerda identitária é uma espécie de fetiche do capitalismo. Fetiche de menino e menina de família rica
que acabou abraçando essas políticas das universidades a quais elas pertencem. Com relação ao cancelamento, a humanidade sempre gostou de censura, né? Sabe, jogar ovo podre em herege, cuspir na cara, pedir guilhotina. A ideia de que o povo seja prioritariamente democrático, e aqui eu me refiro ao povo nas redes sociais, esse caso específico, é uma ilusão. Nunca foi. Então é um pouco isso que eu penso. Malu? Nardelli? Eu quero perguntar, mas se você quiser seguir ainda nesse raciocínio, porque eu vou mudar um pouquinho. Eu queria seguir um pouco assim em relação ao livro, né? Vamos passar a régua logo no livro, assim. O que tem no seu livro daquilo que você fala todos os dias, né? Na sua coluna, nas suas participações nos lugares onde você é articulista, e o que está lá que não tem nesses espaços? Onde encontrar seu livro? Se ele já está disponível nas livrarias online, se ele já está, como se adquire? Bom, é isso. O que é o livro, como a gente compra? Ele já está disponível em todas as livrarias, sejam físicas, sejam online, inclusive na Cultura aqui em São Paulo, que não fechou todas as lojas ainda, né? Agora, o livro, ele faz parte de uma coleção da Contexto, que eu escrevi o primeiro livro, chama-se Filosofia no Cotidiano, que tem uma intenção muito clara, que é discutir temas que são prioritariamente compreendidos como temas acadêmicos, pesados, né? Numa linguagem e num tamanho de texto que seja palatável para as pessoas. Eu lembro sempre, sabe, Malu, que quando eu escrevi o Guia Politicamente Correto da Filosofia, que saiu numa nova edição com outro nome, ano passado, um leitor no aeroporto virou para mim e falou assim: olha, Pondé, adorei seu livro e tal, só tem uma crítica a fazer a ele. Eu não consegui acabá-lo no voo de ida para Nova York. Certo? Ele fez essa crítica ao meu livro. Não deu para ler o livro inteiro num voo de São Paulo, Nova York. Então, essa questão, que é uma questão basicamente de mercado, né? Essa coleção ela visa tratar temas em que você consiga ler num voo longo, pelo menos a ida e na volta, né? Que você consiga ler o tema e digerir o livro num voo que seja um pouco mais longo. Em duas pernas, né? Agora, os temas que eu trato no livro, você sabe, eu tenho esses meus livros que são escritos para um público mais aberto, eles têm a ver com temas que eu trato na Folha, né? E, ao mesmo tempo, eu sempre busco resguardar alguns temas que eu não trato na coluna, ou pelo menos da forma. Porque você sabe, um jornal tem um manual de redação, acabou de sair um novo manual da Folha desse ano, no final do ano passado, e então a gente tem ali 4.000 toques totais, meia página ilustrada, que é bastante espaço para o jornal hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, você tem ali certos parâmetros, né? Digamos assim, você pode chutar o balde mais ainda no livro, apesar de que a Folha é um jornal tradicionalmente afeito a você chutar baldes, né? É um jornal que tem sangue nos olhos para os parâmetros do jornalismo contemporâneo. Então, no livro, eu discuto a política do que a gente pode chamar de a pequena política. A política que é um tanto herdeira da ideia de microfísica do poder do Foucault, uma política que é narrada nos meandros do dia a dia. Então, a política que você encontra dentro da universidade, não necessariamente ideológica, que é um tema que eu já tratei em algumas colunas, então tem aí um tema que o eleitor vai encontrar. Ele vai encontrar uma discussão de política associada aos lençóis, ou seja, política relacionada a políticas de gênero, que também é um tema que eu trato nas colunas da Folha. Agora, a ideia do cotidiano como experiência basicamente antiutópica, eu nunca tratei especificamente em nenhuma coluna da Folha, que aparece em vários momentos do livro. Um outro tema que eu já discuti na Folha, mas não vinculado à política, é a ideia de políticas da felicidade, assim como políticas das métricas, né? E políticas das metas. Assim como um tema que eu toquei numa coluna recente da Folha, mas que eu nunca tinha tratado, e não tratei a fundo nenhuma coluna, que eu discuto nesse livro, que é o final do livro,
quando eu amarro com o começo, que é a ideia de que a filosofia nasce do desencanto, né? Eu estou citando um filósofo americano vivo, chamado Simon Critchley, que defende uma tese bastante controversa em relação à origem da filosofia, mas que eu acho ela muito interessante, porque normalmente a gente aprende que a filosofia é filha do espanto, né? Platão, né, a ideia do espanto, que depois, inclusive, as crianças nasceriam filósofas naturalmente, porque tem espanto pelas coisas. E o Simon Critchley, lá historicamente, ele vai dizer que, na verdade, a filosofia nasceu do desencanto com a religião, com a democracia, com a polis, com a moral dos homens, e que, portanto, a filosofia é um ato de desencanto. Nesse sentido, ele está ali vinculado a uma linhagem weberiana, né? Que a gente não precisa dela para entender o Critchley, mas uma linhagem weberiana que é aquela ideia que o Weber trata no seu conceito de desencantamento do mundo, que ele remete aos profetas hebreus, né? Mas que normalmente a gente entende que ele está falando de ciência, mas ele não está só falando de ciência. Ou seja, que o conhecimento ele tem um vínculo direto com o desencanto. Por quê? Porque ele seria uma desmagificação. E no livro, a desmagificação seria justamente perceber como a política ela é, quando você olha para a política no seu cotidiano, você pode correr o risco de ficar um tanto nihilista com as instituições políticas, por isso que eu trato da política e do nihilismo, que é um tema que eu trato na coluna da Folha. Eu escrevi uma coluna até hoje especialmente sobre a relação entre política e nihilismo, mas que nesse livro eu trato em vários capítulos. Tá? É um pouco isso aí. Eu queria fazer uma pergunta para Pondé, mas antes, pegando o gancho aí dessa sua fala, eu me lembrei de um conto de Voltaire que eu gosto muito, que se chama O Bom Brahmane, que em tese questiona, e aí para mim fica, né, como algo que ficou na minha cabeça sobre o que é esse conto Bom Brahmane, de que a felicidade ela é filha única da ignorância, e que quando a gente desperta para o conhecimento, a gente cai no desencanto. Isso parece um pouco com o que você falou. E aí eu não queria ainda passar a régua no livro, não, porque você falou aí há pouco dos que preferem parcelar a viagem de férias do que fazer a revolução. E eu vejo aqui também que no seu livro A Política do Cotidiano, você disse que o homem comum não se preocupa muito com liberdade de expressão e troca facilmente qualquer regime por uma janta melhor. E aí eu queria te perguntar, a política que está mais no cotidiano do que nunca nesse momento, está todo mundo trocando a Netflix pelas sessões da CPI, e ontem, depois desse episódio, né, da prisão de um depoente que esteve lá, e depois veio uma nota do ministro da Defesa e o alto comando das Forças Armadas, dizendo que não vão aceitar ataques levianos. Queria saber de você, do homem comum, desse que você disse que troca qualquer regime por uma janta mais interessante. Que parcela da população se preocupa com o que pode estar por trás dessa nota aí divulgada pelo alto comando das Forças Armadas? A quem isso atinge? A quem isso preocupa? Olha, Nardelli, como você está com o livro na mão, então você deve ter percebido, como você mesma citou, que o meu foco do livro é muito mais esse homem cotidiano do que a própria política partidária, né? Que não é o objeto do livro. Apesar de que eu dedico um capítulo ao que seria o cotidiano do político profissional. Né? Então, a política partidária aparece enquanto profissão no seu cotidiano, digamos assim. Mas é uma discussão da grande política. Né? Agora, quando eu digo que o homem comum não está preocupado com a liberdade de expressão, isso é um fato. Eu suspeito, tem um capítulo no livro que eu chamo de quietismo político chinês, né? É claro que fazendo uso da expressão quietismo da espiritualidade deslocado, né, porque o quietismo é uma discussão eminentemente, nasce no âmbito do debate da espiritualidade, principalmente protestante, né, no século XVIII, XIX, XVII. Né? Mas, assim, nesse capítulo que eu trato do quietismo político chinês, é um capítulo muito fruto da experiência que eu tive na China no ano, em dezembro de 19, quando estava começando a pandemia,
né? Eu estava na China, a minha mulher dava, agora nesses últimos 2 anos não foi a China dar aula, porque por razões óbvias de psicanálise, e eu tive tempo de ficar conversando com pessoas e percebi uma coisa que eu não estou inventando a roda aqui, mas que a população comum chinesa, não os estudantes de universidade e quem escreve em jornal acadêmico, artigo acadêmico, ou fica falando muito com os ocidentais, mas a população comum chinesa está muito pouco preocupada com política, né? É isso que eu chamei de quietismo. Ela está preocupada em ganhar dinheiro, ela entende que política é uma atividade de gestores competentes e que a democracia é supervalorizada e é um fetiche ocidental, né? Daí, volto para a tua pergunta sobre a liberdade de expressão. Quem está normalmente preocupado com liberdade de expressão é, sei lá, jornalista, acadêmico, intelectual, artista, ainda que, historicamente, ao longo do século XX, muitos jornalistas, intelectuais e artistas conviveram muito bem com regimes totalitários, fossem ele de cepa direitista fascista, fossem ele de cepa soviética, comunista, tá? Então não é essa garantia, existe um fetiche e uma glamorização dos profissionais da letra, como se fossem todos amantes da liberdade de expressão, mas uma das provas que não é, porque não há normalmente liberdade de expressão na academia. Só quem acha que há é quem não vive na academia. Só que não é necessariamente uma ausência de liberdade de expressão por razões ideológicas. Às vezes é simplesmente para conseguir algum espaço no colegiado, conseguir bolsas, financiamento para pesquisa, né? A gente sabe que a academia não é uma instituição onde exista, de fato, um debate muito livre, e isso é um dos temas que eu discuto nesse livro, né? Quando eu estou falando da política na universidade. Então, quando eu falo, portanto, que no dia a dia se está mais preocupado com a janta, que é uma expressão muito paulista essa, né? A janta, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, normalmente, as pessoas não precisam de liberdade de expressão no seu dia a dia. Elas não dão esse valor todo, apesar de que você colocar o microfone na boca de uma pessoa, ela vai dizer que sim, porque dizer que não pega bem, ainda mais numa época como a nossa, dominada pela ideia do self-marketing, mesmo que seja no nível barato, como uma pizza, em que você bate uma foto da sua pizza para dizer que sua pizza é maravilhosa e você está super feliz. Agora, com relação ao final da tua questão, quer dizer, quem estaria preocupado com essa tensão aí, né, entre Aziz na CPI e a liderança das Forças Armadas, né, dizendo que não vai aceitar nenhuma humilhação, nenhuma ofensa, quem está preocupado com isso, eu diria que no dia a dia comum das pessoas, a maioria não está preocupada com isso. Né? Quem normalmente para de assistir Netflix para assistir CPI é normalmente gente que já tem algum tipo de repertório e que não necessariamente estaria tão preocupado assim com um regime que tivesse algum viés totalitário, mas que concordasse com o que ele pensa no mundo. Porque a capacidade que a gente tem de se acomodar à corrupção e se acomodar aos processos políticos institucionais que falem a favor da nossa visão de mundo pode assustar muita gente, apesar que no Brasil a gente não devia ficar assustado com isso nos últimos tempos. Mas eu acredito que quem fica preocupado com isso, Nadélia, é quem percebe, certo, o risco que é você colonizar as Forças Armadas quando elas são instituição de Estado e não de governo. Tá bom? Perfeito. Eu acho que quem tem essa percepção, e eu não diria que é a maior parte da população que tem essa percepção, tá? Qual é a parte da população que tem uma percepção clara acerca de que a democracia é um regime de instituições que devem limitar uma a outra, certo? E nesse processo garantir uma certa liberdade dentro do espaço da lei. Essa ideia não é clara para todo mundo, a maior parte das pessoas entende que democracia é um regime em que eu voto em alguém que eu acho legal para ficar em Brasília. É o regime de alguém que vai representar o povo.
quem é que normalmente saca que quando um político diz a seguinte frase, eu represento o povo, ele já deve ser posto sob dúvida? Um monte de gente não percebe isso, certo? Então, eu diria para você que é um eleitor, este aí, que percebe o que acontece, a tensão que ocorre quando as Forças Armadas são contaminadas por um regime de governo e não são fiéis à sua função de instituição de Estado, é pouca gente. E aí, Nardelli, direita ou esquerda? A Venezuela seguiu esse trajeto, o Chávez e o Maduro colocaram as Forças Armadas no bolso, o STF no bolso, e eles têm um discurso populista de esquerda. Bolsonaro está tentando fazer isso aqui, certo? O PT lá atrás ensaiava com isso, certo? E o Bolsonaro está tentando fazer isso aqui, facilitar a casa própria para a polícia, aumentar dinheiro para as Forças Armadas, ou seja, está tentando colonizar as Forças Armadas, sim, né? E, nesse sentido, a fala do Aziz, né? A CPI tem sido bastante agressiva em algumas falas, mas a fala do Aziz é uma fala que está mais a favor da democracia do que setores das Forças Armadas que estão virando lacaios do presidente da República. Pronto, perfeito. Malu? Eu queria voltar, Pondé, como você fala muito dessa política dos costumes, do cotidiano, eu queria voltar a uma coisa que sobre essas polêmicas, né? Desde o casal que prefere comprar um labrador hoje a ter filho em São Paulo, há essas questões identitárias mesmo. Eu vejo, por exemplo, eu venho de uma outra geração, fui adolescente nos anos 80, e assim, tudo, até os anos 90, mais ou menos, a Carla Pérez na capa da Playboy, ou quem quer que seja, eu falei da Carla Pérez porque eu estou falando de Salvador, e ela era um ícone da mulher gostosa, bonita, que rebola da brasilidade nas ruas do Pelourinho, mas pode ser a Maitê Proença nas ruas da Sicília nua, tudo aquilo ali era a mulher oprimida pelo patriarcado, a mulher vítima e alienada de si, o patriarcado consumindo e o machismo consumindo. Mas, coincidentemente, a gente abre todos os jornais hoje, e principalmente um pouquinho mais populares, os jornais O Extra, o Meio-Dia, o Meia Hora, né, e muitos outros, não necessariamente só os jornais populares. E sempre tem uma bunda muito grande de fora. A própria Anitta representa o meu corpo o dia inteiro, a bunda de Anitta, o corpo de Anitta, a tatuagem anal. E isso hoje não é mais vítima do patriarcado. Agora é meu corpo, minhas regras, a mulher empoderada. Você que fala muito desses costumes, dessa micropolítica do cotidiano e das identidades, qual a diferença da Carla Pérez na capa da Playboy e hoje é a Graciane Barbosa com aquela bunda gigantesca construída em academia na capa, e hoje a Graciane é empoderada e Carla Pérez era a menina oprimida pelo patriarcado e usada pelo machismo? A diferença é que hoje, como eu estava falando no começo, a Anitta é, na realidade, uma grande empresária, certo? E ela está dentro, foi acomodado a bunda se acomodou ao capitalismo, para usar a expressão que você falou da grande bunda, né? A bunda se acomodou ao capitalismo, e hoje o discurso é que a mulher mostra a bunda porque ela quer mostrar. Eu acho que a Carla Pérez também mostrava a bunda porque queria mostrar, certo? Eu também acho. O que existe hoje é um discursinho que está acomodado ao marketing da emancipação, em que uma figura como a Anitta, que é claramente alguém que nos anos 80 ia receber cacete, ia dizer que está servindo ao machismo e tudo mais, mas a Anitta tem um discurso organizado, que não existia nos anos 80, nos anos 90, certo? Hoje, essas meninas todas, elas têm um discurso organizado, elas são completamente afim com toda a indústria da beleza artificial que existe hoje, certo? Na época da Carla Pérez, a beleza era mais natural, digamos assim. Hoje, figuras como a Anitta têm uma beleza completamente construída pela indústria das plásticas. As meninas hoje acabam tendo, muitas delas, o mesmo rosto. E aí a gente percebe que, na realidade, aquela crítica que fazia Adorno lá atrás, nos anos 40, né, quando ele dizia que não ia dar em nada, a esquerda não ia dar em nada, porque no capitalismo americano
certo? O que importa é que tudo é produto, e, no final das contas, a Carla Pérez era menos produto do que a Anitta, certo? A Anitta, ainda que ela esteja associada ao discurso de emancipação, e a meninada toda acredita nisso, ela é que nem Coca-Cola, que nem chiclete, como se falava antigamente. Mas ela tem um discurso articulado, moldado dentro da lógica do marketing, em que é oferecido como liberdade feminina. Agora ela mostra a bunda porque quer. A questão é, sabe, Malu, eu acho que você vai lembrar, a Nardelli talvez lembre, de um comercial que teve alguns anos atrás, em que aparecia, se não me engano, era Gisele Bündchen, se não me engano, em que era uma propaganda de lingerie. Isso talvez tenha uns 8 anos, 7 anos, em que ela aparecia toda gostosa dentro de uma lingerie, trocando de roupa, e ao longo que ela ia aparecendo, ela estava falando com o marido, né? Esse era o comercial. E ela estava dando a notícia ao marido de que ela tinha batido o carro, né? Mas ela dava notícia. Eu lembro, eu não lembro se era a Gisele, realmente não lembro, mas dessa narrativa eu não tenho certeza se era ela, eu acho que era ela, mas sim, eu não tenho certeza. E ela ia ao longo do comercial, ela ia avisando ao marido que ela tinha batido o carro e que ia custar caro pra cacete o conserto, né? Mas como ela estava de lingerie, de calcinha, o marido ia tomando aquela notícia como algo absolutamente não importante. Porque, afinal de contas, ele tinha uma mulher gostosa e que usava calcinha gostosa e linda, certo? Esse comercial levou uma cacetada das feministas, certo? Apanhou pra cacete, certo? Quando, na realidade, eu acho que a discussão desse comercial, e na época a gente discutiu isso no Jornal da Cultura, né, esse assunto, isso deve ter uns 7, 8 anos, eu imagino, atrás. Na verdade, a questão é em que medida a Carla Pérez ou a Anitta serão capazes de sustentar o desejo dos homens pelas mulheres, certo? Porque, no final das contas, aquele comercial, né, ele só tem validade na medida em que o homem, ao ver uma mulher linda na sua frente, não pensa no custo financeiro que o carro dela vai lhe fazer pagar. Por quê? Porque ele deseja tanto aquela mulher que ele não está nem aí para o fato que ela bateu o carro e vai custar caro. Talvez a diferença entre a Carla Pérez e o universo da Anitta é que hoje, se, entre aspas, uma mulher dessa bater o carro, o marido só vai ficar puto com o custo. Se ela tiver dinheiro para pagar o carro, então ela não vai estar nem aí, talvez, para o desejo do homem. Essa me parece, a grande falcatrua da história. É a ideia de que a mulher emancipada não está nem aí para o desejo que o homem tem por ela. Se ela acreditar nisso, ela provavelmente vai acabar bem deprimida, porque tanto homens quanto mulheres precisam de desejo um do outro, no universo heterossexual, que é o que a gente está discutindo. Mas o homossexual é a mesma coisa. À medida em que é possível mobilizar o desejo do outro. Então, eu acho que um grande problema desse debate todo é em que medida toda essa discussão sobre o meu corpo, minhas regras, e essa ideia de que a mulher que usa calcinha e é gostosa e convence o marido que não tem nenhum problema ou batida do carro que ela deu, talvez hoje, nesse comercial, o marido dissesse para ela, olha, quanto é que custou mesmo? E nem percebesse que ela estava de calcinha e que ela estava linda na frente dele, certo? E se as feministas disserem que ela ia bater o carro e ela mesma ia pagar, talvez ela batesse o carro e pagasse e continuasse solitária e sozinha, porque ninguém ia desejá-la. Luana Montargil, você quer fazer uma pergunta? Oi, Pondé, tudo bem? Como vai? Eu queria fazer uma pergunta para finalizar. Quem que está falando comigo? Luana. Eu não estou vendo. É Luana. Vai aparecer agora, já vai aparecer para você. Ah, tá. Agora ela apareceu misturada com você. Pronto. Oi, Pondé. Resposta mesmo, agora sim. Agora sim, era uma visão meio Tudo bom espírita. com você, Pondé? Eu, como faço a produção aqui da rádio, eu ouço muitos ouvintes falando sobre o seu comentário. Você falou aí da Folha, mas você faz muito sucesso aqui nos comentários. É a Luana? Sou eu. Sim. Ah, tá. Você está de óculos e máscara. Eu não estava reconhecendo. Máscara atrapalha Agora a gente reconheci. reconhecer. Diga, Tudo Luana. bem com você? Que bom lhe ver. Sua entrevista, como sempre, maravilhosa.
E você falou aí dos seus comentários na Folha, mas os seus comentários aqui na Metrópole também fazem muito sucesso, viu? Os ouvintes sempre têm uma emoção, né? Causa algum tipo de emoção, né? Ou emoção boa, emoção ruim. Aí, esses dias eu falei com um ouvinte que você era meu malvado favorito, e ela estava chateada com o comentário que você fez, exatamente falando sobre o feminismo, e eu falando que você causava emoção, e isso era muito interessante, porque sempre tinha algum tipo de discussão em cima do seu comentário, e era muito legal isso. E você acaba falando e sobre vários grupos, minorias, maiorias, né? Você sempre fala de todo mundo. E como é você lidar com essa coisa de meio que incomodar, entre aspas, né, falando sobre diversos... Você recebe o feedback das pessoas também, dos leitores? Como é que funciona isso na sua cabeça? Esse papel de incomodar. Olha, Luana, no começo digamos, da minha carreira na Folha, né, que já vão aí 12, 13 anos, as redes sociais ainda não eram como são hoje. Então, eu era muito mais incomodado do que hoje por leitores nervosos, né? Eu escrevi colunas em que mandaram abaixo-assinados para a redação, pediam minha demissão, o Ombudsman caía de pau em cima de mim, eu recebia e-mail, gente dizendo que queria me matar, assim como eu recebia e-mails dizendo que gente que queria casar comigo, gente que falava que eu tinha salvado a vida, não sei o quê, quer dizer, sempre com emoção, como sempre você falou. Com emoção. Hoje em dia, Luana, eu não tenho contato nenhum com esse tipo de assunto, quer dizer, desse tipo de reação. Sabe por quê? Porque como eu tenho redes sociais, mas eu não vou às minhas redes sociais, e aí é bom esclarecer o seguinte, eu tenho contato com os meus seguidores, e aí eu englobo pessoas que me acompanham, seja na Folha, seja na Metrópole, seja na TV Cultura, quando estava na Bandeirantes, também na Bandeirantes, seja das minhas próprias redes sociais, porque os meus comentários na Metrópole, eles estão no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, quer dizer, tem gente que não é da Bahia e pega nas redes sociais os comentários e comenta nas minhas redes sociais, né? Então, e às vezes eu recebo comentários da Metrópole no meu WhatsApp, porque mandam para mim no WhatsApp, gente que me conhece e o viu, né? E aí eu recebo comentário de volta no meu WhatsApp. Mas assim, as minhas redes sociais, elas são profissionalizadas, né? Então, o contato que eu tenho direto com os seguidores, e eu tenho muito contato com eles, é um contato que é mediado por perguntas que eles fazem, e a DOCA, as meninas que administram minhas redes sociais, que inclusive marcaram essa nossa entrevista, como toda a minha agenda é sempre marcada por elas. Então, assim, elas fazem uma primeira curadoria, uma primeira seleção, daí a gente senta, faz uma espécie de reunião de pauta, escolhe algumas perguntas que vêm dos seguidores e eu respondo no canal do YouTube. Então, o meu canal do YouTube, ele é dedicado aos seguidores. Então, eu posso estar respondendo uma pergunta da Luana, eu não vou dizer o nome da Luana, mas ela vai reconhecer a pergunta dela. Então, os seguidores sabem que eu, toda semana, são 2 vídeos que as meninas sobem, e são sempre vídeos em que eu estou respondendo perguntas dos seguidores. Outra relação que eu tenho é quando eles começaram a pedir cursos. Então, eu comecei a fazer cursos e vender cursos à plataforma Hotmart de temas que eles pedem, certo? Então, e agora eu estou começando a fazer algumas lives e respondendo perguntas para eles, né? Então, eu tenho relação com os seguidores, mas eu não tenho relação com xingamentos, certo? Assim como eu não tenho relação com os pedidos de casamento, nenhum, né? Porque é muito engraçado isso, né? Esse nível das perguntas engraçadas, como eu chamo, né? Elas vão desde perguntas ou comentários extremamente violentos a comentários ou perguntas extremamente apaixonados, né? Mas eu não tenho contato com isso. Então, hoje, na verdade, toda essa enxurrada de comentários e reações mais violentas, Luana, vão para as redes sociais. Os que vão para a Folha é cada vez menos.
Então, eu sou cada vez menos incomodado no meu e-mail, e quando mandam e-mails para a secretaria da redação ou para o ombudsman, então a gente tem que responder. Ele seleciona alguns e a gente responde, né? E-mails irados e tal. Mas então eu não tenho quase zero relação com, digamos assim, essa dimensão mais sombria das redes sociais. Nas minhas redes sociais, eu quero dizer. Pondé, olha, queríamos te agradecer profundamente. Aliás, no setor do rol das perguntas engraçadas ou falas engraçadas, nosso ouvinte Juliana diz que te ama, se quiser até te cria. Te leva para casa para criar. Tá vendo? Olha as emoções aí. Né? Claro que... Exato, te adota. Muito obrigado. Queremos te agradecer, como sempre, uma conversa agradabilíssima, além de que nos engrandece de várias maneiras. Obrigada, Pondé, até a próxima. Sucesso com o seu novo livro. Eu que agradeço a vocês. Foi muito boa a conversa. Até a próxima. Maravilha. Tchau. Obrigada. Obrigado, beijos. Boa tarde, Malu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde também. Tchau, tchau. Obrigado, Nardelli. Tchau. Sempre bom conversar com o Luiz Felipe Pondé.